Graças a Deus, graças a Jesus, à espiritualidade superior, aos guias amorosos da cabana do Mestre Antônio de Aquino. Graças a Deus. Mais uma vez agradecemos a oportunidade de podermos estudar e apresentar o resultado desse estudo. Nós vamos falar sobre o Livro dos Médiuns, capítulo 31, Dissertação Espírita, sobre as sociedades espíritas e sobre comunicações apócrifas. Então, nessas comunicações verdadeiras, sobre as sociedades espíritas, nós temos mensagens de Santo Agostinho, São Luís, Fenelon, Jorge, um espírito familiar, como está escrito lá na página do Livro dos Médiuns, Mazilon, São Vicente de Paulo e Erasto. Ele fala basicamente sobre algumas instruções sobre as sociedades espíritas que estão surgindo, em Paris, e ele fala sobre como devem ou como deveriam interagir essas sociedades. Nós também temos aqui a FEB, a Federação Espírita Brasileira, a Federação Espírita Brasileira, que norteia as casas espíritas, associações espíritas no Brasil. Ela se baseia, obviamente, nas obras básicas de Kardec. Ninguém é obrigado a ser espírita, mas caso queira ser espírita, que foi uma denominação criada por Kardec, quando se refere ao espiritismo, o espiritismo é que foi, na verdade, uma denominação criada por Kardec para se referir à doutrina dos espíritos. O ideal é que possamos seguir as orientações que as obras básicas de Kardec nos dá. Tem mais de 160 anos essas obras. Tantas outras obras surgiram, como do Chico, psicografando o André Luiz, psicografando Emmanuel, aliás, psicografando mais de 400 e tantos livros. Tem o Divaldo e tantos outros espíritos sérios, médios sérios, que psicografavam espíritos que passam pelo grifo da FEB e que são aprovados e recomendados pela Federação Espírita Brasileira. Outras obras de outros médiuns e de outros guias não são aprovados pela FEB. A Cabana é filiada à Federação Espírita Brasileira. Então ela tenta seguir ou ela segue as orientações da FEB. É necessário, orienta a FEB, que tenhamos uma biblioteca, como tem a Cabana, estudos sistematizados e tantas outras recomendações. No início do Espiritismo, quando surgiram as primeiras sociedades espíritas, isso não estava muito claro. Tinha até alguma rivalidade, porque começavam a surgir sociedades espíritas, uma perto da outra, e se questionava sobre a necessidade. E o que esses espíritos nos falam é que não tem problema nenhum. O que os espíritas devem entender, que o mais importante é a união. E que a base do kardecismo, ou melhor, do espiritismo, até porque kardecismo não existe, a base do espiritismo é exatamente o que o Kardec fez. Ele se consultou com vários espíritos, com vários médios que evocavam ou recebiam esses espíritos, de diversos lugares do mundo, inclusive.
E ele tinha essas respostas, compilava, e o que era senso comum ele divulgava. Mais ou menos assim, a grosso modo, são as obras de Kardec. Então os espíritos nos falam sobre essa necessidade. A necessidade de escutar, a necessidade de estudar, a necessidade de prestar atenção nas mensagens que nos são ofertadas, né? Que nos chegam até nós. Nos primórdios do Espiritismo isso era mais complicado ainda. Então era necessário, sim, até para que tivesse uma divulgação maior da obra de Kardec, do Espiritismo, que outras casas surgissem com os seus médiuns sempre sérios, óbvio, que conseguisse comunicações também sérias com espíritos superiores, evoluídos, e que tivesse atenção para com as mensagens dos irmãozinhos, dos espíritos menos evoluídos, que eles tentariam sim, por diversos motivos, se comunicarem e tomar conta dessas sociedades espíritas. Então, normalmente, com uma análise criteriosa, é possível que se consiga entender que comunicação é séria e que comunicação não é séria. Então, assim como até hoje devemos ter cuidado, sim, ao receber as comunicações na casa espírita, e há um grifo, há sim, por conta da direção da cabana, uma revisão nas mensagens que são recebidas e aí posteriormente são divulgadas. Então, eu vou pedir desculpa, mas vou ler alguns trechos das mensagens que esses espíritos passaram para Kardec, que Kardec divulgou no Livro dos Médiuns. Então tem lá Santo Agostinho: os bons espíritos só vão aonde os chamam com fervor e sinceridade. Deus ama os simples de espírito, o que não quer dizer os tolos, mas que se renunciam a si mesmo e que, sem orgulho, para ele se encaminham. São Luís, o Espiritismo é simplesmente uma moral. Procurai tornar-se melhores, porquanto é assim que realmente progredireis. São Luís: zombaram das mesas girantes, nunca zombarão da filosofia, da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias. Diz São Luís: eu não condeno as manifestações físicas, condeno tão somente os que fazem disso objeto de divertimento e de curiosidade, sem tirarem o ensinamento que daí decorre. São Luís: que o espírito da caridade vos reúna, tanto da caridade que dá, como da caridade que ama. Mostrai-vos pacientes ante as injúrias dos vossos detratores. Sede firmes no bem e, sobretudo, humildes diante de Deus. Somente a humildade eleva. Só então os bons espíritos virão a vós. Do contrário, o do mal, eu acho assim, os espíritos menos evoluídos, ou num processo de evolução ainda um pouco atrasado, se apossaria de vossa alma. Até porque essa maldade, ela é provisória, ela não é eterna. Todos os espíritos estão no processo evolutivo, mesmo esses que tentam se
apropriar de um nome até que não é dele, vai falar aqui à frente. Eles também estão num processo evolutivo como nós. São Vicente de Paulo, a união faz a força. Todos nós sabemos e repetimos isso muitas vezes. Sede unidos. Para ser unido nós devemos nos vigiar, né? Para saber quando é que o nosso orgulho está impedindo essa união, quando nossa vaidade está impedindo essa união. O importante, diz São Vicente de Paulo, o perdão e a tolerância, que eles norteiem suas relações. Que o facho da amizade santa vos funda, ilumina e aqueça os vossos corações. Fenelon, quereis formar um grupo espírita e eu aprovo. Deus não lhes autorizou para seu uso exclusivo a mediunidade, e sim para o bem de todos. O ascendente moral irá convencer os incrédulos muito mais do que pelos fenômenos que obtiverdes. O respeito inspira sempre confiança. O espiritismo acarretará uma reforma moral. Fenelon, a multiplicidade dos grupos em uma mesma localidade não obrigatoriamente vai gerar rivalidades. Os verdadeiros princípios da doutrina espírita veem irmão em todos os espíritos e não rivais. O verdadeiro espiritismo tem por divisa benevolência e caridade. Não admite qualquer rivalidade. E sobre a multiplicidade dos grupos, né, numa mesma localidade, a cabana foi fundada no Natal de 1934. Vai fazer quantos anos? 86 anos. Enfim, naquela época eu acredito que deveriam ter muito poucas casas espíritas, sociedades espíritas, nessa área aqui da Grande Tijuca, ali do Maracanã e tal. 86 anos depois, a quantidade é muito maior. E não há mal nenhum nisso, muito pelo contrário. É importante, é necessário que que possam ter novas casas espíritas, novas sociedades espíritas, até porque a população aumentou e é necessário para que chegue a maior número de pessoas. São Luís, o silêncio e o recolhimento são condições essenciais para todas as comunicações sérias. Os assistentes movidos pela curiosidade prejudicam essa condição. A falta de silêncio e concentração prejudicam os espíritos comunicantes e os médiuns. Jorge, espírito familiar. Eu achei engraçado, né? Espírito familiar. A mim é muito familiar o Jorge Teixeira. Obviamente, provavelmente não é o Jorge, mas vamos lá. Evitar toda a confusão e toda a divergência de ideias. A divergência favorece a substituição dos espíritos evoluídos por outros menos evoluídos. Não que não possamos conversar e divergir, mas não numa sessão, numa conversa preliminar ou numa reunião preliminar. E a divergência, se for levada a um grau ele é alto e aí falar o nosso orgulho, a nossa vaidade, ela vai prejudicar a sintonia e a energia que essa reunião possa ter. Eu entendi assim. Sempre examinar com a máxima atenção todas as comunicações. Mazelon, o objetivo das comunicações dos espíritos superiores é nos tornar melhores. Os espíritos evoluídos não se envaidecem com os elogios recebidos
pelas comunicações que achamos admiráveis. A eles só interessam ajudar, auxiliar o nosso progresso evolutivo. São Vicente de Paulo. O Espiritismo protege contra o espírito da discórdia e da divergência. Esses espíritos podem penetrar na casa espírita. Portanto, mais do que nunca, orai e vigiai atos e pensamentos. A verdadeira caridade impede a ação desses irmãos atrasados. Erasto. Os espíritos superiores não pregam divisão e isolamento. Os espíritos que isso fazem são vaidosos e atrasados, que tentam se impor aos homens fracos e incrédulos. Uma verdade, quando tem de ser revelada aos homens, ela é comunicada a todos os grupos sérios que dispunham de médiuns sérios. Nenhum médium ou grupo tem o privilégio de uma comunicação que só eles podem receber. Os espíritos atrasados evitam a conversa e a discussão sobre as suas mensagens, quando isso fica claro que eles não conseguem sustentar as suas teses, acusam o grupo e tentam afastar os médiuns do grupo. Falsos profetas, isso é uma comunicação que não vem o nome do médium. Falsos profetas em grande número entre os encarnados, assim como nos espíritos orgulhosos que, sob falsa aparência de amor e caridade, semeiam a desunião e atrasam a emancipação da humanidade. Usam nome como Jesus, Maria e até Deus nas suas comunicações. Incentivam o isolamento com antagonismo entre os grupos. Cegos são os homens que se deixam enganar por tão grosseira armadilha. Bom, essas são algumas, as comunicações que os espíritos trouxeram, essas mensagens que os espíritos trouxeram para Kardec sobre as sociedades espíritas, as dissertações espíritas. Ele fala sobre comunicações falsas, apócrifas. De uma maneira geral, eu teria dificuldade em algumas dessas mensagens que estão aqui no Livro dos Espíritos identificar que elas são falsas. Ele fala sobre isso também, que eles conseguem até num determinado momento enganar com essas comunicações. Outras são mais grosseiras, mas elas existem. Então, para que tenhamos sempre muita atenção com as mensagens, com os nomes da mensagem, com o conteúdo dessas mensagens. Os espíritos atrasados, sem condições de nos passar informações, eles acabam deixando nas suas mensagens sinais de que não são importantes, não são verdadeiros. Era isso, graças a Deus.